Olá, amigos, aqui estamos novamente com a graça de Deus para darmos sequência, darmos continuidade ao estudo da Sua palavra, especialmente da pessoa de Jesus. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Mateus 23. Irmãos, nesse capítulo 23 de Mateus, Jesus apresenta aqui as características do fariseu. Vamos ver se eu e você também temos alguma coisa de farisaísmo, né? Em que ponto somos fariseus, né? Aqui no capítulo 23, Jesus ele estava quase no fim do seu ministério. Ele percebeu que ele precisava desmascarar o farisaísmo, porque os líderes judeus tinham influência muito forte sobre o povo. Tudo que eles faziam e ensinavam, o povo aprendia com reverência. Mas muita coisa era contrária à vontade de Deus. Por isso Jesus procurou desmascarar o farisaísmo. Agora vamos ter em mente que Jesus, mesmo quando ele repreendia alguém, ele tinha tristeza, ele tinha amor para que a pessoa se convertesse, entendeu? Então aqui diz assim, verso 1, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, queridos, muita coisa que os fariseus ensinavam, os escribas ensinavam, estava correto, muita coisa estava correta, nem tudo, né? Mas não existia um problema. Uma das características do farisaísmo é a pessoa ensinar para os outros e ele mesmo não praticar. Então aqui diz assim, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Verso 4 diz assim, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, irmãos, eu diria assim, o fariseu é apenas um teórico. Ele ensina muita coisa, mas ele mesmo não pratica aquilo que ensina. Verso 5, outra característica, praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Então a religião do fariseu é uma religião de show. Olha para mim, olha como é que eu sou santo. Tudo que eles faziam tinham em vista chamar a atenção das pessoas para eles mesmos. Olha o que eu estou fazendo, olha para mim. Pois alarga seus filactérios e alonga suas franjas. Outra característica no verso 6, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Quer dizer, primeiro lugar para quê? Primeiras cadeiras para quê? Para chamar a atenção. Eles se colocavam sempre num lugar estratégico para chamar a atenção das pessoas. Olha, eu estou aqui, viu? Olha, dá uma olhada, olha para mim, olha para mim. Então, a religião do fariseu é uma religião de show. Ele não faz as coisas, por exemplo, se eu dou uma oferta para ajudar uma pessoa, eu não vou publicar aquilo. Aquilo é entre mim e Deus, não é para eu, olha quanto que eu estou dando, olha, eu estou dando R$1.000 de oferta. Olha só, olha aqui, ó. Verso 7 diz, as saudações nas praças e serem chamados de mestre. Eles eram chamados, eles gostavam do título. Vocês já ouviram alguma organização? Falaram assim, olha, irmão, temos aqui o irmão fulano, ele é professor, ele é graduado nisso, é graduado naquilo, ele é doutor em divindade, ele é isso, ele é aquilo. Eu sou tentado a colocar o homem lá em cima. Agora sim, agora vocês podem ouvir porque ele é uma pessoa capacitada, viu? E ele diz assim, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Agora Jesus nos aconselha, né? Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Queridos, quando nós aceitamos a Cristo e fazemos parte do seu povo, nós não somos melhores que ninguém. Aqui diz assim, todos vós sois irmãos. Quer dizer isso? Eu não sou superior a ninguém,
Nós somos todos da mesma família, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Salvador e nós somos apenas irmãos uns dos outros. Verso 9, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Então, existem algumas religiões que chamamos a pessoa de ou pai, ou padre, ou isso, aquilo. Aqui diz assim, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Como começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Eu reconheço a Deus como Pai e reconheço as pessoas como meus irmãos. Nem serei chamado guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Queridos, muita gente vai se perder, muita gente se perdeu por confiar cegamente nos seus líderes. É verdade, nós devemos ter uma confiança nos líderes, mas é uma confiança relativa. Eu não posso confiar a minha salvação em outra pessoa, não. Às vezes alguém diz assim, eu não preciso estudar a Bíblia, não, porque eu pago o dízimo, eu vou para a igreja, o pastor ganha o seu salário, ele vai me pregar para mim, pronto. E às vezes o pastor pode pregar alguma coisa errada, né, e levar você para a perdição. Por que os judeus rejeitaram a Cristo como povo? Porque seguiram cegamente os líderes. Você se lembra que falamos dos bereanos? Os bereanos eram pessoas que ouviam a pregação de Paulo e iam examinar para ver se as coisas eram assim mesmo. Então aqui diz assim, nem serei chamado guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Os discípulos estavam brigando entre si para serem os primeiros. Até a mãe de Tiago, João, falou assim, Senhor, eu queria que o Senhor colocasse o João no lado direito e o Tiago no lado esquerdo no seu reino. Aquilo ali irritou os demais, porque todos queriam a mesma coisa, né? Todos estavam atrás do primeiro lugar. Aqui diz assim, o maior dentre vós será o vosso servo. Irmão, se eu tenho mais cultura, eu tenho de servir mais. Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho de ajudar mais. Então, todo privilégio que Deus me dá é para que eu sirva mais. Está claro? E o verso 12, ele diz assim, capítulo 23, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Interessante, quando nós estudamos aquela parábola do fariseu publicano, diz assim, aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Agora Jesus continua atacando o farisaísmo. Verso 13 diz assim, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Essa aqui é uma palavra bem pesada, né? Hipócrita. O que é um hipócrita? O hipócrita é aquele que mostra uma coisa e faz outra. Ele fala uma coisa e faz outra. Ele é uma pessoa contraditória, né? Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Esse tipo de pessoa é um obstáculo. Verso 14 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Perceberam? Irmãos, quando eu vou à igreja, eu não devo fazer uma oração longa, fazer um discurso para Deus. Vocês notaram que naquela palavra do fariseu e do publicano, o fariseu, ele primeiro se exaltou a si mesmo, humilhou os outros, fez uma longa oração. A oração do publicano foi uma oração de 6 palavras. Ele diz, Jesus, este foi justificado para sua casa e não aquele. Então aqui os fariseus, os escribas, para mostrar que eram superiores aos outros, quando parava na esquina ali às 3 da tarde fazer uma oração longa. Aquela oração é um discurso. Para quê? Para dar uma falsa impressão de santidade. Aqui diz assim, devorais a casa das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso
sofrereis muito mais, o juízo muito mais severo. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais que vós. Irmãos, quando que os discípulos começaram a fazer sucesso no evangelismo? Às vezes nós ficamos preocupados, vemos que a nossa igreja não está crescendo, que não estamos ganhando almas, às vezes perdemos a própria família, não ganhamos nem nossos filhos para Cristo. Por quê? Será que a culpa é deles ou é nossa? Vamos fazer uma autoanálise, né? Por que nós não estamos ganhando almas? Por que nós falhamos em nosso trabalho missionário? Aqui diz assim, diz que os fariseus e os escribas, assim, rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Verso 16, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário não é nada, mas quem se jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Qual era a preocupação dos fariseus? Embora eles mostrassem a aparente santidade, eram egoístas, eram corruptos, eram ladrões, exploravam o povo, né? Vamos ao verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Irmãos, Jesus chamou os fariseus de hipócritas porque eles se preocupavam muito com detalhes, né? Coisas pequenas, né? Beber água, lavar as mãos várias vezes e tal. Mas o coração cheio de maldade, cheio de corrupção. Então, o que Jesus falou aqui? Eles valorizavam detalhes e negligenciavam o principal. Qual era? Justiça, misericórdia e a fé. Não eram justos, não eram misericordiosos, não criam em Deus. Era uma religião humana, com esforços humanos, com obras humanas, sem a participação divina. Só que Jesus teve cuidado em não condenar o dízimo. Vocês observaram que ele falou assim, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Estava errado isso? Não. O problema era o seguinte, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Querido, nós temos o perigo de sermos muito meticulosos em pequenas coisas e negligentes em grandes coisas. Como eu trato o meu irmão, como eu trato o meu semelhante, como eu trato o meu inimigo. Aqui diz que eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Agora observe o que Jesus disse. Devis, porém, fazer essas coisas. Que essas coisas? Dar o dízimo, né? Sem omitir aquelas. Então, fazer as coisas pequenas, mas sem negligenciar as coisas mais importantes. E ele termina dizendo assim, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então, os fariseus e os escribas, eles eram meticulosos com pequenas coisas e eram negligentes com grandes coisas. Queridos, aqui nós tivemos tempo de apenas tocar em alguns pontos, algumas características do farisaísmo. Eu gostaria de aconselhar vocês a que estudasse todo esse capítulo 23 de Mateus, fazendo uma aplicação pessoal. Então eu faço uma aplicação para mim em que eu estou sendo fariseu. E você faz uma aplicação para você. E no livro Desejar Todas as Nações tem um capítulo especial sobre isso. Ai sobre os fariseus. Queridos, como eu disse a princípio, todos nós, lamentavelmente, somos afetados pelo farisaísmo. E temos de olhar para Jesus para que Ele nos ajude a descobrir os nossos defeitos de caráter, para vencê-los.
Só pela graça de Deus podemos vencer o farisaísmo. O farisaísmo, meus queridos, é um dos mais graves pecados que impedem muitas almas de aceitar a salvação. Deus nos ajude, nos dê a vitória sobre essa característica tão negativa em nosso caráter. Que sejamos vencedores em seu nome. Amém.